Debaixo de uma ponte esquecida pelo tempo e pelas pessoas, o som da água do rio batendo nas pedras era a única companhia constante. Ali, entre concreto frio e terra úmida, Juliana, de 28 anos, tentava transformar o improviso em lar. Um fogareiro enferrujado, um colchão fino e um cobertor gasto eram tudo o que separava sua filha Lívia, de apenas 2 anos, do frio daquela manhã cinzenta. Juliana segurava a menina no colo, balançando suavemente, enquanto murmurava palavras de conforto que nem ela mesma acreditava mais. Naquele mesmo dia, Eduardo Montenegro, um empresário milionário conhecido por decisões rápidas e coração blindado, passava de carro pela região. Estava atrasado para uma reunião importante quando algo o fez reduzir a velocidade. Não foi o local, foi o olhar. O olhar cansado de Juliana, misturado a uma força silenciosa, atravessou o vidro escuro do carro e atingiu Eduardo como um soco invisível. Ele poderia ter seguido. Sempre seguia, mas dessa vez estacionou. Desceu do carro caro, sentiu o cheiro da umidade e o frio subir pelos sapatos caros. Aquela ponte, que nunca reparara antes, parecia esconder algo que o dinheiro nunca lhe mostrou. Uma realidade dura, viva e impossível de ignorar. Eduardo se aproximou devagar, como quem entra em território desconhecido. Juliana percebeu o movimento e imediatamente apertou Lívia contra o peito. Seus olhos se encheram de alerta. A vida tinha lhe ensinado a desconfiar de tudo, de promessas, de perguntas gentis e principalmente de homens bem vestidos. Muitos já tinham olhado com curiosidade, poucos com respeito. Eduardo observava em silêncio. Viu a panela vazia sobre o fogo fraco, a madeira úmida que mal queimava, o colchão manchado pela chuva da noite anterior. Ele, que vivia cercado de conforto, nunca tinha parado para observar o que realmente significava não ter nada. Ali, ajoelhado no chão de barro, sentiu o contraste esmagador entre suas duas realidades. Juliana não pediu ajuda, não estendeu a mão, apenas esperou. O silêncio entre eles parecia mais pesado que o concreto da ponte. Eduardo tentou falar, mas as palavras não saíam. Pela primeira vez em muitos anos, o homem que comandava reuniões milionárias não sabia como iniciar uma conversa simples. Ali, naquele mesmo chão frio, duas vidas opostas se encontravam. Não como rico e pobre, mas como seres humanos que, por caminhos diferentes, haviam aprendido a sobreviver. Foi Juliana quem quebrou o silêncio. Não por coragem, mas por cansaço. Sua voz saiu baixa, quase falha, enquanto Lívia brincava distraída com um pedaço de madeira. Ela contou que fora abandonada ainda grávida, prometida amor que virou ausência. Perdeu o emprego quando a barriga cresceu demais. Depois, perdeu a casa. Pediu ajuda à família, a conhecidos, a instituições. Em troca, recebeu julgamentos, portas fechadas e olhares de desprezo. A ponte surgiu como último refúgio, não por escolha, mas por falta dela. Juliana explicou que dormia com medo, acordava com frio e vivia alerta para proteger a filha. Disse que muitas noites chorava em silêncio, não por si, mas por Lívia. Ela não pediu para nascer aqui, murmurou. Eduardo ouviu tudo sem interromper. Cada palavra pesava mais que números em uma planilha. Aquela mulher não se fazia de vítima, não reclamava, apenas contava fatos, e isso o atingiu mais do que qualquer pedido de ajuda. Ele percebeu algo essencial. Juliana não precisava de pena, precisava de oportunidade. E aquela consciência começou a rachar a armadura emocional que Eduardo levou anos para construir. Enquanto Juliana falava, Lívia observava Eduardo com curiosidade. Seus olhos grandes não enxergavam diferença entre um milionário e qualquer outro adulto. De repente, a menina estendeu a mãozinha suja em direção a ele e sorriu. Um sorriso simples, sem medo, sem interesse. Apenas humano. Eduardo sentiu o peito apertar. Aquele gesto pequeno abriu uma porta que ele mantinha trancada havia décadas. Uma lembrança antiga veio à tona. Ele, ainda criança, esperando a mãe voltar do trabalho tarde da noite, com fome,
mas com esperança. Sua mãe também o criou sozinha. Também enfrentou dificuldades. Também sorriu, mesmo quando tudo faltava. Ele nunca mais pensara nisso. Tinha enterrado o passado sob conquistas, contratos e poder, mas ali, sob aquela ponte fria, tudo voltou com força. O sorriso de Lívia não pedia nada, apenas oferecia algo que ele havia esquecido: conexão. Eduardo desviou o olhar, respirou fundo e percebeu que não estava ali por acaso. Aquela cena não era um atraso no seu dia, era um chamado. E naquele instante ele entendeu que aquela decisão não seria racional nem segura, mas seria necessária. Eduardo se levantou devagar, ainda em silêncio. Juliana observava cada movimento, pronta para qualquer reação. Ele tirou o paletó caro, algo impensável minutos antes, e colocou cuidadosamente sobre os ombros de Lívia. A menina riu, sentindo o tecido macio. Juliana ficou sem palavras. Então ele disse com voz firme: "Venham comigo agora." Não era um convite educado, era uma decisão. Juliana balançou a cabeça, desconfiada, dizendo que não aceitava esmolas nem promessas vazias. Eduardo a interrompeu com calma. "Eu não estou oferecendo dinheiro, estou oferecendo um recomeço." Ele explicou que não iria embora deixando aquela situação para trás, que não conseguiria seguir com o dia sabendo que ignorou aquilo. Juliana hesitou. A vida tinha ensinado que decisões rápidas costumam cobrar caro, mas o olhar de Eduardo não tinha pressa nem superioridade. Tinha convicção. Quando ele repetiu: "Eu não vou embora sem vocês", algo dentro de Juliana cedeu. Não era confiança total, era esperança, frágil, mas viva. Ela pegou Lívia no colo, juntou seus poucos pertences e deu o passo mais difícil de todos: acreditar novamente. O carro de Eduardo avançava pela cidade, enquanto Juliana observava tudo pela janela, em silêncio. As luzes dos prédios, os semáforos, o movimento das pessoas. Tudo parecia distante demais da realidade que ela conhecia. Lívia, já mais tranquila, adormeceu com o paletó cobrindo seu corpo pequeno. Juliana sentia o coração acelerado. Cada quilômetro parecia um ponto sem retorno. Eduardo dirigia concentrado. Não tentou puxar conversa. Sabia que qualquer palavra errada poderia destruir aquele fio frágil de confiança. Após alguns minutos, parou em frente a um prédio simples, antigo, mas bem cuidado. Nada de luxo excessivo, apenas dignidade. Subiram em silêncio. Ao abrir a porta do apartamento, Juliana foi tomada por um choque silencioso. Havia um sofá simples, uma cozinha organizada, um quarto limpo. Não era uma mansão, nem um favor temporário. Eduardo explicou que aquele fora seu primeiro apartamento, comprado quando ainda lutava para crescer. Nunca teve coragem de vendê-lo. Ele colocou a chave na mão de Juliana. "Aqui, ninguém vai te expulsar." Naquele instante, ela entendeu. A vida não estava oferecendo ajuda passageira. Estava oferecendo escolha. E isso mudava tudo. Nos dias seguintes, Juliana acordava assustada, achando que tudo não passava de um sonho. Mas cada detalhe confirmava que era real. A cama quente, o banho quente, a comida na geladeira. Eduardo voltou no dia seguinte, depois no outro, sempre discreto. Não fazia perguntas invasivas, não exigia gratidão. Ele levou roupas para Lívia, comprou alimentos, deixou brinquedos simples. Mas o mais importante era invisível: respeito. Eduardo ajudou Juliana a tirar novos documentos, regularizar sua situação e entender seus direitos. Marcou uma entrevista de emprego em uma pequena empresa parceira e conseguiu vaga em uma creche pública próxima. Juliana, acostumada a se defender o tempo todo, começou a relaxar. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se vista como pessoa, não como problema. Cada pequena conquista reacendia algo dentro dela que estava adormecido: autoestima. Eduardo observava tudo em silêncio. Percebia que ajudar não era controlar, mas apoiar. Ele não estava salvando ninguém. Estava abrindo portas e deixando que Juliana escolhesse atravessá-las sozinha.
Com o passar das semanas, a mudança era visível. Juliana passou a se arrumar novamente. Voltou a sorrir. Lívia começou a frequentar a creche, fazendo amigos e aprendendo palavras novas. O apartamento, antes silencioso, agora tinha risadas. Eduardo também mudava. Passou a visitar a antiga ponte, não por culpa, mas por consciência. Conversava com outras pessoas em situação de rua, entendendo histórias, ouvindo sem julgar. Aquilo despertou nele algo que nem todas as conquistas haviam trazido: propósito. Ele percebeu que seu dinheiro, parado em contas e investimentos, podia se tornar ferramenta de transformação. Criou programas de apoio discretos, longe da mídia, não buscava reconhecimento, buscava coerência entre quem era e quem queria ser. Juliana via essa transformação com gratidão, mas também com orgulho. Ela sabia que a força vinha dela. Eduardo foi o impulso, o resto foi coragem. A vida não havia ficado perfeita, mas agora fazia sentido. Certa noite, sentados à mesa da cozinha, Eduardo resolveu falar de si. Contou que também crescera sem pai, que sua mãe trabalhou em 2 empregos, que muitas vezes faltou comida. Disse que prometeu a si mesmo nunca mais passar por aquilo, e que, no caminho, acabou se fechando para tudo que lembrasse dor. Juliana ouviu em silêncio. Pela primeira vez, não o viu como milionário, mas como alguém que também sobreviveu. Eles entenderam algo importante. Não eram de mundos tão diferentes quanto imaginavam. Eduardo confessou que sempre evitou olhar para baixo, por medo de reviver o passado. Mas agora entendia que olhar para baixo também é olhar para dentro. Juliana segurou sua mão, agradecida não pelo dinheiro, mas pela honestidade. Aquela conversa selou algo invisível: respeito mútuo, nenhum salvador, nenhuma dívida emocional. Apenas 2 pessoas que decidiram quebrar ciclos antigos. Meses depois, Juliana estava empregada, morando em seu próprio lugar com Lívia. A menina corria pela casa, saudável, feliz. Eduardo acompanhava tudo à distância, orgulhoso, mas discreto. Sabia que aquela história não era sobre ele. Ele não ganhou manchetes nem aplausos, mas ganhou algo raro: paz. Entendeu que aquele encontro embaixo da ponte não foi acaso, foi chamado. Uma decisão inesperada que mudou 3 destinos. E aquela ponte, antes símbolo de abandono, virou o ponto exato onde tudo começou a mudar. Essa história te tocou? Então não passa por aqui em silêncio. Deixa um gostei nos comentários, porque alguém pode estar precisando lembrar que ainda existe humanidade.